Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e resenhar muito aqui, né, falar sobre esse confronto aí do Vasco diante do Nova Iguaçu. Jogo muito importante, ainda mais que teve um bom resultado agora há pouco aí, te conto aqui, Volta Redonda deu uma moral pra gente falar desse confronto também, que é só na próxima rodada, mas está prometendo aí, família vascaína, esse Vasco e Fluminense lá no Maracanã. Você sabe que eu gosto de resenha, de zoar, brincadeira, eu acho que futebol pra mim é isso. O que adianta, pô, meu time ganha do seu, você depois ganha do meu time, não poder brincar, não poder zoar. E eu quero trazer aqui um youtuber lá do Sentimento Tricolor, o cara faz um trabalho massa, muito bacana, fala muito bem, entende muito de bola. E ele, pô, segundo ele, o Vasco é freguesaço do Fluminense. Quero trazer esse trecho aqui também pra gente trocar uma ideia em relação a isso, porque não é possível, eu acho que eu tava dormindo, aí acordei do nada e ouvi isso, caraca, o Vasco virou freguês do Fluminense, não entendi direito, mas a gente vai resenhar sobre isso aí, família vascaína. Mas antes de falar aí do Campeonato Carioca, né, o Vasco realmente tem um jogo decisivo aí diante do Nova Iguaçu pela circunstância, né? O Volta Redonda tá indo muito bem, a rodada também não ajudou no sentido que o Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou, o Bangu também ganhou, mas hoje teve um resultado interessante, família vascaína. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer aqui a galera lá dos donos da bola que tava conversando sobre isso, que algum grande vai ficar de fora pela campanha aí, pelo momento que o Volta Redonda vem fazendo. Adivinha pra quem sobrou? Se liga só. Olha essa classificação. Por quê? Porque o senhor Vasco da Gama tem um jogo atrasado, que é o Botafogo que tá voando. Então vai ser um jogaço. Sem dúvida. O Vasco da Gama ainda pega o Malvadão e ainda pega o Fluminense. O Volta Redonda só pega o Flamengo. Sim. E o Volta Redonda pega o Flamengo dia 15, depois da final. Ou vai ser aquela ressaca, ganhei o Mundial, bebi até... Ou o Malvadão vai estar meio triste. Então o Volta Redonda tem uma chance ali. A teoria do Carlos de deixar desgarrar para depois pegar é difícil e está refletindo exatamente aqui na prática. Porque o Vasco vai até fazer o dever de casa. Só que se o Volta Redonda fizer e os grandes fizerem... O Vasco ainda joga nessa rodada terça-feira contra o Nova Iguaçu, se ganhar vai a 11. Fica atrás do Bangu. E aí, meu amigo, vai ter que ganhar um clássico. Não tem outra escapatória. Vai ter que ganhar um clássico. Vai ter que ganhar um clássico e vai ter que depender de resultado. Com certeza. Ou seja, quando você depende dos outros, aí, tem alguma coisa da sua parte que você não fez, não é que não deu certo. Você não fez. E se o Vasco não entrar aí, vai ser a maior decepção pra torcida. É, começar o ano... Não entrando nas fases finais do Carioca. O Vasco tem, assim, o Vasco vai depender... Qual foi o erro do Vasco no início da temporada? E no meu ponto de vista, não ter colocado o time principal no campeonato estadual. Na próxima, sábado, se o Botafogo ganhar o Bangu, no meu ponto de vista, e o Vasco ganhando o Nova Iguaçu, já tira o Bangu. Porque o Vasco vai a 11... Só que o jogo contra o Bangu é difícil, tá? É claro que é difícil, óbvio, porque o Bangu é um ótimo time. Ainda mais treinado pelo Volta Redonda é melhor. É melhor, no meu ponto de vista é melhor. E assim, o Botafogo e o Flamengo podem ajudar o Vasco. Aí... é futebol. É isso. E aqui embaixo, nosso Boa Vista... Só que o Volta Redonda não sai daí não, tá? Eu acho que o Volta Redonda não sai dali, até pela tabela. O único grande é o Flamengo, ou de ressaca de título, ou de ressaca de tristeza. Então, o jogo de hoje, pra mim, do Volta Redonda, ele é fundamental. Contra a Portuguesa. Onde? Lá no Luz Brasileiro, na tela do Band Esporte. 3h30 da tarde. 15h30, 3h30. Liga aí, parceiro. Ainda mais você vascaíno que tem que secar o Volta Redonda. Aí, né, a família vascaína pelo número de pontos, mas o Vasco tem 2 jogos a menos, né, vai jogar aí contra o Bangu, ainda tem um jogo atrasado contra o Botafogo no Maracanã, mas a derrota de hoje do Volta Redonda ajudou demais. Se o Volta Redonda ganhasse da Portuguesa, hoje ia assumir a liderança, ia ter muita distância aí do Vasco, né, o Vasco sem fazer os jogos atrasados aí teria 8 pontos de diferença, então ia complicar bastante, realmente um grande teria que ficar de fora. Claro que não seria o Vasco, agora a situação do Volta Redonda do campeonato também não ficou tão tranquilo assim, né? O Volta Redonda que vai enfrentar na próxima rodada o Flamengo, depois pega o Bangu fora, e o Bangu, claro que vai sonhar também aí em classificar, e também o Madureira fora. Então, o Volta Redonda, perdão, não vai ter uma vida tão fácil assim. Se ganhasse hoje, cara, praticamente aí decretava sua classificação aí para as semifinais do Carioca, mas ajudou. Esse resultado aí foi importante pro nosso Vascão. Agora nos resta fazer a nossa parte, né, família Vascão? Ganhar do Nova Iguaçu, chegar aos 11 pontos e ter esse confronto aí diante do Fluminense. O Vasco ganhando também ultrapassa o Fluminense. E para isso o Vasco vai ter desfalques aí, né? A gente já sabia
precisaria do desfalque do Rodrigo, que jogou a última rodada contra o Resende, foi muito bem. A gente imagina que o De Luca vai assumir essa vaga, mas aconteceu aí de última hora também um desconforto muscular. O Figueiredo não viajou para Brasília, então o Vasco vai ter que fazer ajuste. E aí o provável time, isso aqui é uma informação, uma apuração do GE, seria Ivan, Miranda, Léo, Puma, Piton, o De Luca fazendo a sua estreia aí como titular do Vasco, Jair, o maestro, Jair joga muita bola aí. No meio-campo teria uma dúvida, né, entre Teixeira e Nenê. Quem assumiria a vaga aí do Figueiredo poderia ser o Eric Marcos ou o Orediano, bem mais provável de ser o Eric Marcos pela condição física do Orediano, né? A gente tem as informações que o Orediano tá trabalhando essa parte física para ao longo da temporada não ter contusão, e aí o melhor jogador do Vasco na temporada, o Peck, e o centroavante aí, o galã Pedro Raul, família vascaína. Eu tenho um debate para fazer aqui com vocês, mais uma vez, entre Teixeira e Nenê, porque acho que quem deveria assumir essa vaga até o Vasco contratar um nome, ou o Marlon voltar e ser utilizado ali naquela função, é o Alex Teixeira, cara, porque o Nenê ele tem um contrato até o final do Carioca. E na minha opinião, a questão é a seguinte, a 777 não pensa em renovar, porque senão daria a renovação de um ano pro Nenê. O que pega nessa situação deve ser que o Paulo Brax, o Abel, o Barbieri, que convivem aqui com o Nenê, sabem a importância dele pro grupo, né, o ambiente e tudo mais, e aí fica com essa dificuldade de falar pro Nenê, ó, a gente não conta com o seu trabalho aqui até o final do ano. Mas eu acho que é uma situação assim, a 777 não deve contar com o Nenê até o final do ano. Imaginando isso, quem deve assumir essa função? Alex Teixeira, que tem contrato até o final do ano. Eu sei que ele não vem atuando também, fez um segundo tempo ali mais ou menos, deu 2 arrancadas, mas é ele que tem que ter essa sequência, porque ao longo da temporada, ele que pode ser mais utilizado. Então eu penso dessa forma, eu colocaria aí o Alex Teixeira para esse confronto diante do Nova Iguaçu. Família vascaína, eu queria saber a sua opinião. Jogo decisivo, o Vasco tem que somar esses 3 pontos. Agora vamos falar um pouco aí, né, desse confronto diante do Fluminense, jogo também que promete. Claro que o Vasco tem que fazer a sua parte contra o Nova Iguaçu, mas eu tava acompanhando o programa Os Donos da Bola e o Cano falou um pouquinho aí sobre esse confronto já lá. Se liga só. No momento eu ia marcar gol, não tem problema por isso. Só tenho que acondicionar-me bem na parte física, porque foram 45 dias de férias. E aí, pouco a pouco, vamos fazendo cada dia melhor. Falar também para a gente que tenha um pouco de paciência para continuar melhorando. Sim, vamos respeitar o Vasco, vamos respeitar o time dentro do campo, como respeitamos hoje a Audax. E vamos a analisar bem como se movem dentro do campo para poder ganhar o jogo. Aí, família, o Germán Cano, né, falando que vai aí analisar o Vasco para buscar mais uma vitória. Mas é o que eu venho falando aqui, família vascaína. Quando eu pego os últimos confrontos, principalmente em clássico, é um Vasco muito medíocre, né? É um Vasco realmente que não tinha peças para competir, para ganhar, para entrar em campo de igual para igual. Eu vejo que o Fluminense tem ali mais entrosamento, mas não acho um time assim tão à frente do Vasco, não. O que pega é esse, a questão de entrosamento, o Diniz está mais tempo trabalhando, os jogadores se conhecem melhor, claro que chegou ali algumas peças. Mas olhando internamente para dentro do Vasco, hoje o Vasco tem peças muito interessantes para competir, para ganhar do Fluminense, que é o caso dos laterais do Vasco, o Pedro Raul, a gente viu que o Orediano tem qualidade, né? O Jair dá uma outra qualidade, dá muito recurso nesse meio campo, inclusive, né, eu trouxe aqui as reações dos torcedores do Fluminense, dos youtubers aqui do Fluminense, quando surgiu aquela informação que o Fluminense poderia dar um chapéu no Vasco em questão do Jair, muita gente falando que o Jair chega para ser titular. Então o Vasco hoje é um outro cenário, uma outra realidade. A gente tem peças para competir, tanto com o Botafogo, contra o Fluminense e também contra o Flamengo, família vascaína. Mas aí eu tava acompanhando, né, para saber mais informações, entender mais sobre o Fluminense, que a gente acaba não vendo jogar. E aí para comentar aqui também, inclusive vi nesse canal, né, na opinião dele, o John Arias é o melhor jogador do Fluminense nesse momento, um jogador que vem se destacando muito aí na atual temporada, já se destacou bastante na temporada passada, e é um confronto que não envolve só ali, somente os 3 pontos dentro de campo, né? A gente sabe que tem essa questão do Maracanã, a gente viu aí ontem, né, que o Fluminense não tinha um público bacana, para não dizer outra coisa, inclusive o Zé Comé postou essas fotos aí, né? Tava bem vazio aí diante desse confronto contra o Audax, e tem toda essa situação aí da administração do Maracanã. Eu não quero entrar nessa questão, família vascaína, porque você sabe a minha opinião aqui, eu acho um absurdo. Se o Vasco nesse momento tem condições de administrar o Maracanã, buscou as empresas parceiras aí para conseguir cuidar da melhor forma aí de um patrimônio do Rio de Janeiro, eu não entendo essa questão. Realmente, eu acho que é os incomodados que se mudem, ou todo mundo administra ali da melhor forma, Flamengo, Fluminense e o Vasco da Gama. Não quero entrar nisso aí que realmente enche o saco, porque o Vasco tem direito de jogar no Maracanã e pronto, acabou. O Maracanã não é do Flamengo, o Maracanã não é do Fluminense, o Maracanã é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Então, esse confronto tá nessa questão aí, porque o que eles estão entendendo? Aí vai lá, a torcida do Vasco lota, enche o Maracanã e aí vão falar, tá vendo? Vocês não têm condição
condição aí de administrar o Maracanã. Então não é somente os 3 pontos, mas eu não quero entrar nesse caso. Eu quero entrar que eu tava assistindo, né, esse vídeo aí, que ele tava lá convocando Sentimento Tricolor, perdão, não conheço, não sei o nome dele, ele sempre se refere a Careca Tricolor e tudo mais, não vi ele falando o nome dele, mas acho ele muito bom, se comunica muito bem, entende muito de bola, né, torcedor aí do Fluminense, canal grande, faz um excelente trabalho, mas eu tive que trazer esse trecho aqui porque ele fala o seguinte: o Vasco é freguesaço do Fluminense, eles vivem ali no momento de inferioridade ao Fluminense. Aí eu tive que trazer aqui pra gente colocar aqui os pontos nos i, família vascaína. Se liga só. Eles vivem um momento de inferioridade em relação a gente. Passaram lá, já caíram para a segunda divisão 4 vezes, passaram 2 anos na Série B, ainda estão montando um time que ainda é muito inferior ao nosso. O Vasco hoje é um freguesaço do Fluminense, não ganha da gente há anos, tá? E esse jogo de domingo vai ter um gostinho muito especial e eu tô aqui convocando você, torcedor tricolor, a comparecer no Maracanã. Compre seu ingresso e vá apoiar o Fluminense Futebol Clube. Aí, família, vamos por parte, né? Porque essa questão aí de inferioridade que ele falou que o Vasco vive em relação ao Fluminense, aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Qual é o título aí que o Fluminense conquistou nos últimos anos? A gente vai falar de Carioca e por esse motivo a gente vive uma inferioridade ao Fluminense. Eu não acho que é por aí. A inferioridade que a gente tá vivendo é com a gente mesmo, com o nosso próprio gigantismo. A torcida do Vasco é uma das maiores do país, um clube gigante que merece realmente times melhores, não esses times medíocres que entrega esses resultados terríveis pro Vasco. Então a gente não tá nem um pouco inferior ao Fluminense, porque o Fluminense tá vivendo na Série A, mas não conquista nada, não disputa nada, né? Não chega em lugar nenhum. É isso, pronto, acabou. Não me sinto inferior ao Fluminense de forma nenhuma. E essa questão aí da freguesia me chamou a atenção porque a gente tem que usar o termo certo pra isso, pô. Se você é freguês, você tem que aceitar esse rótulo e pronto, acabou. Você não pode colocar isso no Vascaíno ou no Vasco se não é a família vascaína. Porque eu tava acompanhando aqui os últimos confrontos de Vasco e Fluminense, eu falei assim, pô, cara, será que eu tava dormindo, acordei do nada e agora a gente é freguês do Fluminense? Porque eu tava vendo aqui, o Vasco não ganha do Fluminense desde 2020. De lá pra cá são 5 confrontos apenas, né? Porque o Vasco tá na segunda divisão, acabou não jogando o Brasileiro de 2021 e 2022. Desses 5 confrontos foram 3 vitórias do Fluminense e 2 empates. Só que antes disso, né, o Fluminense também vivia um jejum muito grande com o Vasco. O Fluminense ganhou 2 vezes no Vasco do Carioca em 2017, e aí no Brasileirão o Vasco ganhou as 2, ficou sem perder pro Fluminense 18, 19, foram 10 confrontos nesse período, 7 vitórias do Vasco e 3 empates. Fora que se você pesquisar aí, qualquer um pesquisar, né, confrontos gerais, Vasco ganhou mais. Confrontos no Carioca, Vasco ganhou mais. Confrontos no Brasileirão, o Vasco ganhou mais. Então, cara, vamos colocar o termo freguês no time correto. O Fluminense é muito freguês do Vasco. E não sou eu que estou dizendo, são os números. Isso é conquistado dentro de campo. Em relação a esse confronto aí na próxima rodada, a família vascaína, tô confiante, cara. Não acho que o Fluminense, como eu disse aqui, a única coisa acima aí que o Fluminense tem é entrosamento, mais tempo de trabalho. Mas hoje o Vasco tem peças sim para competir com o Fluminense, para ganhar do Fluminense. E eu tô confiante nessa vitória aí no próximo confronto. Família Vascaína na próxima rodada. Eu vou deixar aqui o link do canal Sentimento Tricolor. Isso é resenha, isso é brincadeira, eu acho que faz parte do futebol, é isso que faz ser o futebol maravilhoso. Vou deixar o link dele aqui, a galera vai lá, quando o Vasco ganhar, vamos zoar e falar, pô, falei, vocês são freguês, e freguês tem sempre razão, né, família vascaína? Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.